Minas Gerais já era responsável por quase 40% dos processos do TRF1, que atendia 14 estados da federação. Esse cenário tornava cada vez mais difícil garantir a celeridade e a qualidade da prestação jurisdicional no estado. Há 3 anos, a Justiça Federal desse país resgatou uma dívida com a população do estado de Minas Gerais. Com a Constituição de 88 foram criados 5 tribunais. E Minas Gerais, um dos estados mais relevantes econômica e socialmente dizendo, não teve a graça de ter um tribunal próprio, ou quiçá um tribunal regional sediado aqui na capital, Belo Horizonte. A mobilização da sociedade mineira, capitaneada pelos magistrados da então subseção judiciária de Minas Gerais, foi um movimento constante e contínuo e que foi crescendo ao longo do tempo, recebendo o apoio de vários segmentos, primeiro da sociedade jurídica e posteriormente de toda a sociedade civil. Depois de uma luta imensa que se arrastou por muitos anos, por décadas, né? E foi resolvida, na verdade, encurtada aí pelo nosso grande ministro João Otávio de Noronha, que é o pai desse tribunal, e resolveu seguir alguns caminhos mais práticos e mais simples para que tivéssemos essa instalação. Não foi bairrismo, porque eu sou mineiro, foi a necessidade de Minas ter uma demanda de processo que correspondia a quase 40% do movimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que já estava congestionado. Então, nós criamos para resolver um problema não só de Minas, mas do próprio TRF, na medida que nós diminuímos a carga de trabalho lá. Do ponto de vista da organização judiciária, a grande conquista do tribunal foi a redefinição do primeiro grau de jurisdição, que vai fazer com que, em um médio prazo, talvez 1, 2 anos, se tenha uma justiça muito mais rápida, muito mais efetiva do que se tinha antes, porque serão equalizadas as ações no estado inteiro, ou seja, o número vai ser o mesmo no estado inteiro, com algumas varas regionais. A primeira região estava assoberbada, tinha mais de 600 mil processos no TRF primeira região, e desse acervo, mais de 200 mil eram de Minas Gerais, que nós recebemos. Vários processos estavam esperando julgamento há muito tempo, e nós estamos, felizmente, conseguindo julgar esse acervo, em que pese a nossa estrutura para a criação tenha sido uma estrutura enxuta, né? Estamos fazendo o nosso melhor, que a sociedade de Minas Gerais merece, e felizmente estamos conseguindo julgar mais do que nos é distribuído. Depois de mais de 20 anos de mobilização de magistrados, parlamentares e instituições mineiras, o movimento pela criação de um novo tribunal se concretizou em 22 de agosto de 2022. O TRF6 começou sua história de forma emblemática, com uma mulher mineira, a belo-horizontina Mônica Cifuentes, na presidência do mais novo tribunal do país. Tive de segurar o choro, né? Porque assim, meu Deus, eu estou participando aqui de um momento histórico e ainda mais sendo mulher, né, presidindo um tribunal. Então foi um momento muito forte e acho que foi muito forte para todos nós, não só os desembargadores, como os juízes, servidores. Ver aquilo finalmente materializado foi um momento impactante, certamente o mais impactante da vida de todos nós. Então essa primeira gestão, com a presidente Mônica à frente, eu na vice-presidência de corregedoria, foi uma gestão realmente de construção, de alicerces, de colocar as bases, de fazer o quê? Fazer provimentos, resoluções, portarias, ou seja, criar a estrutura legal do tribunal, criar também a estrutura de informática do tribunal, criar a estrutura de pessoal do tribunal, criar a estrutura também de identidade do tribunal, e esse papel foi muito bem feito pela presidência ao fazer as relações com todos os outros tribunais, com a sociedade mineira. A estrutura inicial contou com 18 desembargadores e 26 subseções espalhadas por Minas. Mas o começo não foi simples.
Quase 200 mil processos chegaram de uma só vez. Com a promessa de instalação a custo zero, foi preciso ser criativo, estratégico e incansável. Eu consegui fazer o tribunal fisicamente funcionar. O EPROC, que nós conseguimos trazer para cá assim, com muita dificuldade, o EPROC hoje se mostra como o sistema processual melhor, mais adaptado às necessidades do judiciário. Fora isso, nós tivemos também várias iniciativas, né? O crescimento do interior pela instalação de várias unidades avançadas de atendimento, a nossa central de atendimento aqui, multiportas, que hoje está sendo inclusive replicada em outros tribunais. Eu acho que tudo isso foi um conjunto, foi aquele tribunal que nascia não apenas voltado para os processos judiciais, mas também para o lado humano das pessoas envolvidas na construção do processo. As providências iniciais, a elaboração do regimento interno, a estruturação do corpo funcional, a ocupação dos espaços. Num segundo momento, a afirmação institucional, a criação das comissões, as relações do tribunal para com a sociedade mineira. Ela é uma conquista do jurisdicionado, no sentido de fazer valer o direito constitucional à jurisdição, de ter os seus processos julgados. Faz com que o tribunal seja inovador, que o tribunal tenha uma visão que faz com que ele possa dar uma resposta sensível, uma resposta efetiva, uma resposta a partir de uma visão ampla da sociedade, como ele tem feito, né, nas diversas ações nesses 3 anos que já marcaram a história do tribunal aqui na sociedade mineira. São 3 anos que marcam, vem sobre a marca sobretudo da superação, né, a superação de todos os servidores, magistrados, e também os usuários do sistema de justiça, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e Privada, né, no sentido de enfrentar todos os problemas para poder entregar à sociedade brasileira, né, a melhor jurisdição possível. Ao longo desses 3 anos, toda a equipe, né, que tem participado da construção do tribunal tem sido empreendedora, tem sido inovadora, e trabalhado de forma que cada semana parece uma eternidade. Mas, ao final desses 3 anos, parece que passamos por 3 semanas apenas. A Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, COGEF, foi responsável por acompanhar, orientar e fortalecer a atuação dos Juizados Especiais Federais no novo tribunal. Hoje nós temos o GEF que queremos. E isso só foi possível por causa do trabalho colaborativo de todos os juízes da estrutura dos juizados especiais federais que trabalharam comigo, discutindo, posicionando, trazendo realmente as ideias sobre o juizado que eles queriam, tanto os juízes de vara quanto os juízes de turma, de GEF. E a gente fez uma construção muito bonita assim, da estruturação, da normatização de todo o sistema GEF. O TRF6 também criou sua escola de magistratura, com a missão de qualificar e aperfeiçoar continuamente juízes e desembargadores, promovendo uma justiça cada vez mais preparada e comprometida com a sociedade. A nossa passagem pela escola foi desafiadora, mas ao mesmo tempo foi um presente na minha vida de construir não só os cursos, mas também toda a parte normativa da escola. O grande desafio do tribunal e de se criar um tribunal é que não basta ter estrutura física, precisa ter estrutura humana, precisa ter estrutura normativa. E eu acredito que nós estamos no caminho certo para atingir todos esses aspectos relacionados ao tribunal como o cidadão brasileiro deseja. A criação dos juizados especiais virtuais nos vales do Jequitinhonha e Mucuri rendeu ao TRF6 o primeiro lugar no prêmio Boas Práticas em Rede do Conselho da Justiça Federal. A iniciativa conecta mais de 1 milhão de pessoas ao atendimento jurídico,
mesmo em regiões remotas de Minas Gerais. Com o mesmo propósito de aproximar a justiça, o TRF6 criou 29 unidades avançadas de atendimento, um caminho para encurtar distâncias e levar o judiciário aos rincões de Minas Gerais, onde o povo está. Essa luta vem lutando há muito tempo e esperando por isso, de vez em quando, e esperando, se Deus quiser, que um dia, se eu alcançar a idade, que o povo hoje não está alcançando mais a idade, nem de aposentar, que qualquer coisinha vai embora. Mas eu peguei com Deus e Deus me ajudou, que deu certo. E estou com um advogado muito bom, graças a Deus, ela tomou conta do meu caso e deu conta. É um projeto que vai agregar valor ao tribunal para que tenha a sua identidade institucional juntamente com as outras instituições. Então, é o diferencial que o TRF6 está caminhando, né? Buscar essa gestão de integração da prestação jurisdicional em todos os pontos, né? E a capilaridade de todo o estado de Minas Gerais. Com o projeto Tribunal Itinerante, no qual os desembargadores se deslocam dos seus gabinetes, do plenário, ele é transferido para uma cidade que é sede de vara federal, onde se convida a comunidade, onde se convida também a comunidade jurídica, como os advogados, entre outras autoridades e pessoas do povo, onde se faz julgamentos ao vivo lá, naquele momento, principalmente de processos daquele local. O caso Mariana marcou a atuação conciliatória do TRF6. Após o rompimento da barragem de Fundão, em 2015, o tribunal coordenou a mesa de repactuação, reunindo representantes do poder público e das empresas mineradoras, em mais de 100 encontros para buscar a reparação de uma das maiores tragédias socioambientais do país. Eu fiquei muito emocionado e devo isso a realmente por ter sempre acreditado que a solução do caso Mariana era única, ou seja, era a mesa da repactuação, era a mesa da conciliação. Foi uma grande responsabilidade, um desafio, o maior desafio que eu já enfrentei na minha carreira como juiz, e fico muito feliz de hoje vê-lo esse acordo sendo cumprido satisfatoriamente pelas empresas e pelo poder público. Firmado o acordo, coube também ao TRF6 fiscalizar sua execução. Um aspecto marcante da criação do TRF6 é o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao homologar o acordo global do caso de Mariana, que é o maior acordo ambiental do mundo, delegou ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região a supervisão da implementação das várias atividades que esse acordo terá em prol da população de Minas Gerais nos próximos 20 anos. É um tribunal que marca posições de vanguarda em questões de matéria tributária, em questões minerárias, em questões ligadas a minorias especialmente, né? É um tribunal que agora, por exemplo, nesse caso da Samarco, né, já está beirando aí aproximadamente 100 mil acordos individuais, algo que vai ser absolutamente inédito, né, no Brasil e no mundo para esse tipo de questão. Esse tribunal que tem, com certeza, o maior número de ações previdenciárias no Sudeste e muito mais do que em toda a região, hoje jurisdicionada pelo Tribunal de Brasília. Este tribunal, quem tem as questões ambientais mais graves, mais prementes, em razão das atividades das mineradoras, em razão dos programas de desenvolvimento urbano que vêm sendo implantados, em razão dos altos interesses da indústria nacional, do agronegócio e também a importância de Minas Gerais no cenário político, administrativo e econômico. O TRF6 é reconhecido por sua postura firme em pautas sociais, atuação reconhecida nacionalmente com o prêmio Pop Rua Jude, concedido ao projeto que oferece atendimento jurídico às pessoas em situação de rua. O compromisso é claro, ser uma justiça que escuta, acolhe, transforma. Inovadora, sim, mas acima de tudo, humana.
estou à frente da política, tanto da questão do assédio quanto da Pop Rua, em ambas as políticas a gente tem muito o que comemorar. Temos ações muito importantes, prêmios recebidos. Então, são passos muito importantes, tanto dentro do campo, que é o julgamento dos processos, como fora do campo, que é em relação ao cuidado com os nossos servidores, ao cuidado com as pessoas que nos buscam. Muito já foi construído nesses 3 anos com o empenho do corpo funcional e o uso de novas tecnologias. Mas os desafios seguem grandes no caminho de uma justiça cada vez mais eficiente em Minas Gerais. Eu tenho uma predileção pelos projetos de tecnologia, então estou à frente, coordenando com uma equipe maravilhosa o Laboratório de Inovação, e nós ali conseguimos ver como nós podemos tocar positivamente a qualidade de vida, a qualidade de trabalho de cada servidor, de cada magistrado, levando informação, levando soluções, levando novidade, levando inovação, porque foi para isso que nós pensamos em ser um tribunal e ser um tribunal diferente. Justiça que tarda não é justiça. Então, pelos instrumentos, pelas ferramentas que hoje a justiça dispõe, com a informática, principalmente, nós teremos condições de trabalhar muito mais rápido essa quantidade enorme de processos que, por incrível que pareça, continua grande. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região celebra 3 anos de história. 3 anos de coragem, superação e compromisso com o povo mineiro. Um tribunal jovem que transformou obstáculos em conquistas e segue comprometido em fazer a justiça chegar a quem mais precisa. Parabéns ao TRF6, que o futuro seja de novas realizações, com responsabilidade, humanidade e o orgulho de servir a Minas Gerais.